Estamos aqui para mais um podcast. Hoje a nossa entrevistada especial é a pastora Emília de Sá. Gente, são tantos adjetivos que eu tive que escrever aqui. Ela que é psicanalista, neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, historiadora, mestre em danos do alcoolismo, gestora e empreendedora nas organizações. É um prazer ter você aqui conosco, pastora Emília, e hoje a gente vai falar sobre a saúde mental, né? Segundo a Bíblia. Pastora Emília, fala pra gente um pouquinho sobre, se apresente, se quiser se apresentar melhor, falar um pouquinho pra gente melhor Então, sobre o assunto. gente, boa noite. É muito bom estar aqui falando sobre esse tema. Nós sabemos que esse tema é essencial e primordial para todas as pessoas. Nós sabemos também que esse tema nós precisamos trabalhar o ano inteiro, o tempo todo, com as nossas famílias, com os nossos familiares, com a igreja, com a sociedade em geral. Nós precisamos sempre estar falando sobre esse tema, trabalhando esse tema sobre saúde mental, que é essencial, é primordial para as nossas vidas. Pastora Emília, fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto. O que é a saúde mental? E como manter o equilíbrio, né, nos dias de hoje, devido a tantas demandas, a tantas preocupações que a gente tem no cotidiano, no espiritual, na família, no trabalho. E às vezes fica difícil, né, manter a saúde mental em equilíbrio. Com certeza, Jordânia. Por isso que nós precisamos estar falando sobre esse tema. Bom, o que é saúde mental? Saúde mental, eu posso dizer para você que é um estilo de vida. Nós precisamos ter, como saúde mental, um estilo de vida, e esse estilo de vida, eu posso dizer para você que a saúde mental ela está englobada em três pilares, principalmente em três pilares. Claro que vai existir muito mais, mas para você ter uma saúde mental, você precisa ter um sono de qualidade. Você precisa realmente. O que acontece conosco hoje? Nós estamos conectados o tempo inteiro nas nossas redes sociais. Então, o celular está no quarto, está na cama, vai dormir, às vezes com o celular ao lado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desconectar das mídias sociais, no mínimo 1 hora antes para dormir bem. Então, deixe o seu celular na cozinha, na sala, não leve para o quarto, porque o que nós fazemos? Nós dormimos vendo as mídias sociais e acordamos também já olhando as redes sociais. Então, o que a gente precisa? Primeiro pilar, um sono de qualidade. O segundo pilar, eu posso dizer que é a atividade física. O nosso cérebro, ele precisa de atividade física. E todo o nosso corpo, para que nós tenhamos também, por isso que eu falei que precisa ser um estilo de vida. Para que tenhamos saúde, precisamos não só a questão física, mas emocional, precisamos de atividade física. E essa atividade física não é para você também, vamos dizer assim, passar o tempo inteiro numa academia. Você pode fazer uma caminhada de 10 minutos, de 15 minutos, talvez 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você já está contribuindo para a sua saúde mental. E eu posso dizer também que o terceiro pilar é a alimentação adequada, que é outra coisa, Jordânia, que nós não fazemos. Sim. Nós estamos acostumados muito com o fast food. Nós não temos tempo para almoçar, não temos tempo para jantar, não temos tempo para tomar um bom café. E nós não fazemos as nossas refeições adequadamente. Nós não estamos nos alimentando como deveríamos alimentar. Então, é tudo muito rápido, muito, vamos dizer assim, fácil de fazer. Nós não queremos comer legumes, verduras. Então, tudo que é muito rápido, né? Então, o que isso vai contribuir para que também nós não tenhamos uma saúde mental? Então, se nós queremos ter uma saúde mental, nós precisamos cuidar. E aí eu posso dizer também que tem outro pilar, que é a conexão. Nós precisamos nos conectar com pessoas que elevem a nossa autoestima. Porque muitas vezes nós estamos conectando com pessoas tóxicas, que vai nos deixar cada vez mais, talvez, com sentimento de inferioridade,
com a nossa baixa estima, com às vezes nos deixando tão tóxicos que nós estamos cada vez mais nos sobrecarregando, e isso vai favorecer que tenhamos uma saúde mental irregular, né? Então nós precisamos também nos conectar com pessoas que nos fazem bem. E essa conexão, eu posso dizer que a igreja é uma excelente conexão. Então, porque a igreja é um organismo vivo, é um organismo também social, em que nós conectamos o tempo inteiro quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos no templo, quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos, né, na igreja, e nós somos a igreja, mas quando nós estamos no culto, nós estamos adorando a Deus, mas estamos em comunhão uns com os outros. E isso é uma excelente conexão também. Nós somos mordomos do nosso corpo, né? Lembrei daquela passagem bíblica que fala que um abismo chama outro abismo. Às vezes as pessoas elas vão se acostumando e não se dão conta, né, desses hábitos que estão trazendo para a sua vida, que são maus hábitos, que quando elas vão se dar conta, elas já estão mergulhadas nesse estilo de vida péssimo, não cuidando da saúde física, não cuidando da alimentação, não cuidando do espiritual, que tem que vir em primeiro lugar, e elas se encontram ali às vezes tão afundadas naquele tipo um buraco que elas se encontram neutralizadas, sem forças até para sair. Mas é realmente necessário elas darem o primeiro passo, né? Porque pessoas para ajudar às vezes tem, mas elas precisam também querer ser ajudadas, né? Para sair desse abismo. Eu chamo de um abismo, né? Que elas se afundam. Fala um pouquinho sobre isso. Como sair desse lugar? Como ser arrancado de lá? Como buscar ajuda e como se deixar ser ajudado. Certo. Então, nós somos feridos desde o ventre. Vamos falar um pouquinho dentro da psicanálise. Sim. Então, nós somos feridos porque, às vezes, quando a mulher está grávida, há uma rejeição daquela criança. Às vezes, a própria mulher rejeita a criança. Por quê? Porque ela não gostaria de ter aquela criança naquele momento. Eu já conversei, eu já fiz análise de muitas mulheres, de algumas mulheres, que ela rejeita a criança não porque ela não queria aquela criança, não porque ela não queria o bebê, mas é porque naquele momento ela não estava preparada. Então vamos dizer que aquela criança ela já começa a ser fecundada com a rejeição. Então, às vezes, nós estamos feridos já lá na fecundação. E aí nós vamos nos crescendo, né? A infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, o adulto, e levando todas essas feridas. Então, por que nós precisamos pedir ajuda? Porque nós, às vezes, não conseguimos. Muitas vezes tem pessoas que elas entram, por exemplo, no vício de drogas, né? Álcool, ou até mesmo jogos. Por quê? Desculpa. Porque ela está tentando fugir daquilo que está aprisionando ela, das feridas, dos traumas, das decepções, da amargura da vida. Então ela foge, nós chamamos de fuga geográfica, porque ela foge, né? Tem a fuga geográfica, claro, que é aquela que você sai, não, vou mudar dessa cidade, vou para outra cidade porque eu sei que lá vou ver melhor, mas você vai levar os seus problemas. Eles vão continuar com você. E também tem aquela fuga em que a pessoa vai se refugiar nas drogas, como eu falei. Nas drogas, na pornografia, nos jogos. Então, ela se refugia nisso. E aí, ela poderia, então, fazer o quê? Procurar um terapeuta, um psicólogo, psicanalista. Procurar pessoas para que possam ajudá-la a sair desses traumas, dessas feridas. Porque o que acontece? Eu digo que os traumas, que as nossas feridas, elas são como um cartão de crédito. Vou simplificar. Então, elas são como um cartão de crédito. Como assim? Se você não curar, se você não resolver esses traumas e pedir ajuda e conseguir se libertar dessas cadeias ou desses traumas, a fatura virá. E como é que a fatura vem? No momento de estresse, você pode surtar. Então, é a fatura. Tá simplificando,
né, as doenças mentais. Mas é muito mais do que isso, é claro. Então, precisa procurar terapeuta. E graças a Deus que hoje nós temos psicanalistas, nós temos psicoterapeutas, nós temos psicólogos dentro do nosso meio evangélico. Porque até então isso era considerado tabu. Se alguém tivesse um surto, ou uma crise de ansiedade, ou uma crise de pânico, ou uma síndrome de burnout, ou outra síndrome, outro transtorno, era considerado alguém que estava endemoniado ou possesso. Então, graças a Deus que hoje, Deus realmente ampliou a nossa visão. E eu falo isso por quê? Porque eu venho de uma realidade como essa, né? E graças a Deus que hoje o nosso meio evangélico nós temos essa nova, uma visão em que há tratamento, podemos tratar essa síndrome ou esse transtorno, né? Então, o que nós podemos pensar também? Os nossos cientistas, os nossos neurocientistas, dentro das suas teorias hoje, eles falam sobre a neuroplasticidade do cérebro. O que é isso? É a capacidade que nós temos de moldar ou de modelar o nosso cérebro. Ou seja, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, nós podemos fazer isso. Porque às vezes nós também estamos com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, você pode mudar. Então, se você tem um trauma, procure ajuda. Procure alguém que possa te ajudar. E no nosso meio evangélico nós temos muitos profissionais, né? Psicanalistas, terapeutas, como eu falei, que pode ajudar, que pode te ajudar você também dentro da luz do evangelho. Por quê? Está também provado, não é? Nossos cientistas também provaram nas suas teorias em que quando nós oramos, nós acionamos vamos dizer assim, os nossos neurônios, principalmente dessa parte do córtex pré-frontal, em que é responsável pelo foco, pela memória, pelo planejamento, pela atenção. Então, quando nós oramos, nós acionamos esses neurônios. Olha que lindo que Deus fez. Glória a Deus. Né? Então, isso faz com que, porque nós muitas vezes, quando nós estamos dentro daquele trauma, dentro daquele problema, nós não achamos solução. Nós estamos enjaulados, enclausulados, né? Ou seja, presos. Nós estamos presos. E quando nós estamos presos dentro de um problema, dentro de um trauma, o que acontece? Nós temos dificuldade de ver a luz, de achar uma solução. Então, o que acontece? Quando nós oramos, o que Deus faz? Né? Faz com que a luz venha e clareie os nossos pensamentos e ilumine os nossos pensamentos. Quantas vezes nós, dentro dos nossos problemas, nós ajoelhamos e oramos, e quando nós saímos de lá, nós sentimos uma paz completa, uma paz que invade todo o nosso ser, e a solução do problema. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e eu sei que com você também. Então, procure terapeutas, mas procure também a Deus. Ore, porque Ele vai te dar a solução. Ou Ele vai usar alguém para te dar essa solução. Alguém para te trazer uma luz para isso. Mas eu falo que para você ter uma saúde mental, você precisa também ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também, ela te traz uma luz, ela traz a clareza para os seus pensamentos. Ela também faz parte para que você tenha uma saúde mental. Você precisa ler a palavra de Deus, né? Ouvir louvores, isso também te traz calma, isso também te traz um alívio nas suas tristezas, nas suas dificuldades. Sim. Pastora Emília, eu vi esses dias um parente meu falando de um carro, né? E eu comparo com o que você falou, que a gente tem que fazer com a gente. A gente não deve esperar que o carro comece a sair aquela fumaça preta. Você tem que dar manutenção ali no seu carro, tudo precisa de manutenção. E assim como a gente não pode negligenciar esse problema no carro ou qualquer outra coisa, a gente não pode negligenciar nós mesmos.
a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional. Então é necessário que a gente tenha essa preocupação com a gente, não nos negligenciar, não nos deixar de lado, porque a gente tem a nossa família, tem pessoas ao nosso redor, tem pessoas que para estar bem depende do nosso bom humor, da nossa saúde mental, porque a gente é doente e acaba muitas das vezes adoecendo outras pessoas, né? Tudo precisa desse cuidado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como manter esse equilíbrio, trazer, né, a clareza para essas pessoas de como realmente cuidar, não negligenciar isso, né? Como para poder ajudar, sim, pessoas ao redor, porque as pessoas às vezes acham que não, mas a nossa saúde física e emocional impacta diretamente na saúde emocional dos nossos filhos, para quem é mãe, para quem é pai, dos nossos colegas de trabalho, né? Não é verdade? Sim, é verdade. Nós precisamos estar bem. Sim. E eu gosto muito do princípio da palavra de Deus, quando Deus fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, né? O que isso quer dizer? Porque também é outra, eu vou dizer assim, nós precisamos desconstruir essas coisas que foram nos colocadas, né? Porque, como assim? Ah, quando você fala de que você precisa amar a si, parece ser egoísta, né? Quando eu falo que eu preciso cuidar de mim, quando falo que eu preciso eu para depois você, parece uma fala muito egoísta. Então, o que a gente precisa fazer? Cumprir a palavra. Se você consegue amar a Deus, você consegue se amar e consegue amar o próximo. E quando eu me amo, é quando eu cuido de mim. Quando eu penso, né, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso dormir bem, que eu preciso me alimentar corretamente, que eu preciso buscar a Deus. Isso é cuidar de mim. Aliás, nós temos um versículo que fala para a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Sim, cuidar do né? templo. Então, isso faz parte. Exatamente. E quando eu cuido de mim, e quando eu estou bem, eu às vezes eu falo muito para os meus pacientes. Tá. Vamos dizer que vamos fazer uma comparação, que você chega no consultório e você está com enxaqueca. Ou então você tem um problema muito sério. Mas aí você olha para o médico vai te atender e o médico também está, ai, que dor de cabeça, eu estou morrendo. Você vai embora, você fala, cara, olha, quando você melhorar, eu venho aqui. Não tem condições de você cuidar de mim. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que estar bem. Porque quando eu estou bem, a minha família também está bem. E isso fala muito de autoavaliação, do autoconhecimento. Eu preciso o tempo todo com essa autoanálise e olhar para mim. E olhar e dizer assim, o que está acontecendo? Por que eu fiquei nervosa naquela hora? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu agi dessa forma? Porque muitas vezes nós, mulheres, nós colocamos muita culpa, por exemplo, no nosso período de TPM. Ah, é porque eu estava menstruada, ou porque eu estava perto de menstruar, ou porque eu estou na menopausa. Nós vamos colocando justificativas para aquilo que nós estamos, para o nosso comportamento errado. Então, então essa autoanálise, essa autoavaliação minha, quando eu olho para mim e digo assim, não, peraí, se eu estou me comportando dessa forma, tem alguma coisa errada. O que está me estressando? Por que eu estou me comportando, vamos dizer, por que estou sendo tão grosseira? Então, eu tenho que começar a me perguntar, a autoavaliar. Então, quando eu começo a me avaliar, então, se o problema, é claro, que muitas vezes o problema é hormonal, sim. Inclusive, eu falo para minhas pacientes, olha, vamos fazer assim, quanto tempo que você... estou falando mais especificamente das mulheres, porque são mais o meu público, né? Então, eu falo assim para as mulheres, quando foi que você foi ao ginecologista? Eu acho que já tem uns 2 anos, 1 ano. Eu falei, olha, então faz assim, vamos fazer todos os exames.
Vamos começar também com os exames de sangue, glicose, hormonal, para ver a questão hormonal sua. Porque muitas vezes, Jordânia, a pessoa está agindo, talvez, com grosseria ou com comportamentos inadequados. Por quê? Porque muitas vezes é hormonal, ela está com problema. Então, nós vamos verificar também, pode ser algo muito orgânico, que isso está refletindo no emocional, no comportamento emocional dela. Então, nós olhamos e verificamos toda essa questão. Às vezes precisa, desculpa, suplementar essa pessoa. Então, ela precisa de suplementar, por exemplo, vitamina B12, que às vezes está muito baixa. Então, precisa de suplementação para essa mulher. Então, quando nós corrigimos isso, que ela vai ao ginecologista, a um clínico geral, ele passa todos vamos dizer assim, solicita os exames, e ela faz os exames, faz uma suplementação, e aí depois nós vamos corrigir as questões emocionais dela, né? Então, por quê? Porque às vezes, e acontece muitas vezes, a questão hormonal mesmo. Ela está mais nervosa, ela está mais estressada. Então, às vezes, a mulher come mais ou come menos, chora muito. Então, na menopausa também nós temos esses problemas. Há uma mudança, e isso também acontece com as adolescentes. Quando elas começam a passar aquela fase de criança, né, para uma mulher adulta, que ela começa também a menstruar e a mudar todo o seu corpo. Então, ela começa. A gente também tem que ver isso, a questão emocional dessa menina. Porque ela também não está entendendo por que ela está. Que fase é essa? Por que eu estou. Que está acontecendo isso? Porque, infelizmente, também nós temos mães que ainda não senta e conversa com as suas filhas. Olha, você vai menstruar, o seu corpo vai passar por mudanças. E aí, eu sempre falo também para as mães, olha, a menina menstruou, a primeira menstruação, depois, após a primeira menstruação, leve ao ginecologista. Por quê? Porque ela vai começar a também ter outras informações. E isso fala do autocuidado. Então, por que também nós temos tanto câncer de mama? Falta do autocuidado. Nós precisamos analisar o nosso corpo. Então, nós mulheres, principalmente as mulheres, ela cuida tanto do outro, ela se dá em favor dos filhos, do esposo, da casa, são tantas demandas que faz com que ela sobrecarregue, não só fisicamente, mas emocionalmente, mas também, né, ela não se cuida. Então, a mulher ela precisa se cuidar. A mulher, o homem, nós precisamos nos cuidar. E isso começa da nossa autoavaliação. Eu preciso olhar e ver o que está acontecendo comigo. Por que eu estou assim? Por que eu estou agindo dessa forma? O que está acontecendo? Então, e todos nós temos muita dificuldade de fazer essa autoavaliação, de ter esse autoconhecimento do que está acontecendo conosco. E outra coisa, quando nós amadurecemos, atingimos essa maturidade de sermos capazes de olhar para nós e fazer essa autoanálise, essa autoavaliação, você consegue muito mais ser assertiva e proativa em relação, mais empática em relação ao outro. Porque você vai conseguir olhar o outro e analisar o outro também e poder ajudar. Sim. É necessário reconhecer, né? Porque sem esse reconhecimento, sem você aceitar, dificilmente você vai conseguir sucesso e conseguir ter a saúde mental, a saúde emocional adequada para lidar com os diversos conflitos que a gente tem, né? Quantas pessoas por aí afora cheias de conflitos internos, doentes mental, emocionalmente, né? E como eu falei, acaba adoecendo muitas pessoas ao redor. Eu sou mãe, sou esposa, meu esposo sempre fala que quando eu não estou bem, ele não fica bem, ele não consegue trabalhar bem. As meninas também, a gente vê, elas sempre falam, mãe, tem dia que a senhora tá tão chata
que a senhora acorda tão chata por conta das demandas, são tantas coisas que a gente às vezes está um pouco mais estressada. E o John fala que afeta diretamente a ele. Quando ele falou isso, trouxe isso a mim, eu comecei a rever os meus conceitos, aí eu fui fazer autoanálise. Meu Deus, eu preciso, peraí, me acalmar um pouquinho, porque eu vi que o negócio vai mais além do que eu imaginava. Não vai ficar só ali, vai expandir, vai para fora. É realmente necessário, né, doutora Nila? A gente aceitar e querer ser cuidado, né? Cuidado, comecei a orar, busco a ajuda. A pastora Emília, ela tem a roda terapêutica aqui na igreja com algumas mulheres, que é um trabalho muito importante, que tem me ajudado bastante, não só a mim, mas muitas outras mulheres aqui, tanto na maternidade, na área espiritual, ministerial, no casamento, em tudo, abrange tantos assuntos. Eu queria que você falasse também, pastora Emília, sobre essa questão da família, que é tão importante. É algo que a gente vê que a família ela tem um peso muito grande na sociedade, porque quando não está bem em casa, as crianças têm um rendimento péssimo na escola, o rendimento no trabalho não vai bem. Como a gente vê que é uma base tão, sabe, tão poderosa, que tem que estar bem ali, bem firmada, bem fundamentada, para que outras áreas da vida vá bem. Não é isso? A família. É verdade, minha querida. E como o inimigo atinge as famílias. Mas sabe o que acontece também? É porque assim, há, vamos dizer, há alguns anos atrás, nós tínhamos a família, eu me lembro como eu fui criada. O meu pai todos os dias acordava, nos acordava às 6 da manhã, e ele já acordava a gente com o Luiz de Carvalho, que era um cantor, e ele acordava a gente, nos acordava com aquelas músicas. E nós tomávamos nosso café, sentávamos à mesa, e todos os 5 filhos, o papai e a mamãe, fazíamos o culto doméstico. Todos os dias. Então, das 6 da manhã até às 7, mais ou menos 1 hora e meia, sentávamos ali à mesa, né, e o café da manhã. Então, líamos a palavra, cantávamos e orávamos, e cada um ia para o seu trabalho. Então, tinha aquele momento de família. E hoje, Jordânia, isso está cada vez mais raro. As famílias, os pais, eles estão ocupados muito mais. Um dia desse eu estava falando para uma mãe e eu disse para ela, olha, cuidado, sabe por quê? Porque presente não substitui presença. Então, às vezes, os pais estão muito mais ocupados em dar presentes, em dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, no sentido de cursos, no sentido de brinquedos mais caros, no sentido de uma escola melhor. Tudo bem, isso é maravilhoso. Mas isso não substitui presença. Porque a presença ela é essencial. E que presença é essa? É o tempo de qualidade. É quando eu me sento com meu filho, quando eu olho nos olhos dele e pergunto, como foi a escola? O que foi que aconteceu hoje? Por que você está triste? Os pais estão cada vez mais estressados, mais ocupados em ter, em possuir. Então, assim, nós estamos, infelizmente, vivendo essa realidade. As crianças estão com baixo rendimento na escola, por quê? Porque os pais não têm, vamos dizer assim, tempo, vou abrir aspas, né, aqui, tempo e fechar aspas, tempo para sentar com seu filho e estudar, e ensinar as tarefas de casa. E perguntar como foi a escola. Então, não há uma conexão, estão desconectados. Cada um no seu quarto, cada um com o seu celular. E é muito mais, olha, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai a um restaurante, que você leva a sua família, eu vou falar da sua família, né? Da minha família, da nossa família. Cada um com celular. E aí, quando você olha assim ao redor, todos estão conectados. Mas você saiu com a sua família para jantar fora. Você saiu com a sua família para comer uma pizza. Então, aquela hora era a hora de se conectar, de deixar o seu celular. Eu, geralmente, quando eu saio com amigas, com pessoas com quem eu gosto,
né, que nós saímos, eu deixo meu celular ou no carro ou dentro da bolsa. Por quê? Porque eu acho muito importante aquela hora. Eu saí, imagina eu sair com Jordana. Jordana, vamos tomar um sorvete. Joia, beleza, vamos. E aí, lá na sorveteria, nós íamos sair para conversar. Então, cada uma se conectando com pessoas que às vezes nem conhece, que não são amigas, virtuais, que você nunca viu. Então, infelizmente, as famílias estão desconectadas. Infelizmente, nós não sentamos mais com os nossos filhos. E isso, nós vamos olhar muito isso no reflexo na escola. Eu também sou professora, esqueci de falar, né? Coordeno também escola, sou professora e coordenadora. E, e faço essas avaliações nas escolas, né? Atendimentos, e atendo adolescentes ansiosos, depressivos, com automutilações. E aí você vai olhar, muitas vezes você vai olhar a família, as famílias estão totalmente distantes desse adolescente. Então, esse adolescente não tem hora para dormir, ele dorme com o celular, acorda às 3, 4 horas, vai dormir às 3, 4 horas da manhã, 6 horas, 7 horas ele tem que estar na escola, baixo rendimento. Não há um monitoramento. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto seu filho estiver na sua casa comendo do seu arroz e feijão, você é responsável por ele. Você precisa, não existe privacidade para filho. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, não existe privacidade. Ah, pastora, então, terapeuta, então a senhora está sendo muito radical. Não, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós precisamos monitorar eles. Porque, olha, os pedófilos estão aí. E cada vez mais eles estão conectando com pessoas que vai lhe fazer mal. São perfis falsos. Então, assim, nós precisamos sim, nós somos responsáveis. Os nossos filhos são a herança do Senhor e nós precisamos entregar a Deus eles. E eles precisam ser homens e mulheres transformados, libertos pelo poder de Jesus Cristo, né? Quer dizer, nós não podemos errar o alvo, eles são flechas e nós precisamos acertar o alvo. Mas para isso nós precisamos estar conectados a eles. Precisamos nos preocupar com o que está acontecendo. Se desligar um pouco da realidade, né, das coisas virtuais, daquilo que não é essencial, aquilo que não é prioridade. O que é prioridade? Nossos filhos, nossa família. Nós temos que estar o tempo todo preocupados com eles. E olhando e vigiando, alertas para saber o que está acontecendo. Mas aí volta novamente, para isso eu preciso estar bem. Para quê? Quando você fala assim, quando eu não estou bem, a minha casa não está bem. E não está mesmo. Você precisa estar bem para que seus filhos e seu esposo estejam bem. Por isso que nós precisamos cada vez mais praticar a autoavaliação. Essa autoanálise nossa e dizer que realmente por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou assim? E aí eu volto para a neuroplasticidade. É a mudança de hábito. Eu posso mudar. Eu não nasci assim. E se eu nasci assim, eu posso mudar. Eu posso, né, buscar ajuda, buscar terapeutas para que eu possa cada vez mais mudar os meus comportamentos, a minha forma de ser, os meus hábitos. Ressignificar, né? Ressignificar. Calcular a rota, ver o que precisa mudar, ver o que precisa ser tirado do lugar, para assim poder conduzir da melhor maneira possível a nossa família, que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. E para isso a gente tem que estar bem. Procurar ajuda, se necessário for. Procurar fortalecer ali o seu espiritual. É muito importante, né? Criar vínculos. Sim. Com os nossos filhos, ter momentos juntos. Como a gente fala, o mundo hoje ele está muito imediatista, são tantas demandas, trabalho, é tanta coisa que às vezes você não consegue tirar um tempo de qualidade para criar laços afetivos, memórias afetivas com seu filho, tirar um momento ali a mãe, fazer um bolo, uma comida predileta, sair para brincar na praça. É necessário você rever que isso é importante. Seu trabalho é importante, seu ministério é importante, mas nada disso é mais importante que a sua família, que o bem-estar da sua família.
Porque tudo isso estando bem, as demais coisas irão fluir. Não, tudo vira uma bagunça, né, pastora Emília? As demais coisas serão acrescentadas. Nesse caso a gente fala, cuida do que é importante da sua Cuida. família. Se você não está bem com sua esposa, seus filhos não vão estar bem e vice-versa. Então é necessário cuidar da base. A gente vê o quão é importante a família, como Deus fala isso, nos chama atenção, né? Que para o convívio no meio, nos grupos da sociedade, para estar bem, essas pessoas, se elas estiverem bem no convívio familiar, tudo vai fluir muito melhor. Caso contrário, não. Pastora Emília, foi um prazer estar aqui com você. Né? A gente sabe que é um assunto, esses assuntos são muito diversos, dá para a gente passear bastante. Dá sim. E a gente ficaria horas e horas aqui, até um dia conversando, falando. Com certeza. Mas para finalizar esse podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem no coração de Deus, falasse para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Trazesse uma luz. Muitas pessoas que estão nos assistindo, acreditam, podem estar sentindo aquele vazio, estão cheias de conflitos internos, às vezes perdidas, sem saber por onde começar, o que fazer e como fazer para poder se encontrar, fazer essa autoanálise, não é? E poder se levantar, não ficarem neutralizadas, não aceitarem estar assim neutralizadas, elas precisam ser tiradas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem do coração de Deus para essas pessoas que estão passando por esse tipo de conflito, falar um conflito interno, né? Que estão precisando trazer uma luz para poder conduzir a família, conduzir o trabalho, o ministério. Olha só, Jordânia, realmente, o que eu digo sempre? Procure ajuda. Procura ajuda. Não fique sozinho, sabe? A questão dos traumas, as pessoas, elas ficam, como eu falei, enjauladas. Elas ficam presas. O seu potencial, as suas potencialidades. Outro dia eu estava falando, aliás, ontem eu estava conversando, fazendo uma terapia com uma moça, ela tem 19 anos. E ela tem tudo para ser uma jovem, que ela quer ser doutora, e ela tem tudo para ser. Mas ela está olhando tanto para o seu passado, que ela não consegue olhar para o presente e muito menos projetar o seu futuro. Então, muitos estão presos no seu passado. Então, porque não teve mãe, porque não teve pai, ou porque sofreu abuso, são tantos traumas. Mas resolva isso. E resolva procurando ajuda. Tem sempre alguém que pode te ajudar. Né? Procure ajuda. Procure os terapeutas, procure pessoas. Às vezes não precisa nem ser terapeuta. Sabia que uma conversa cura? Sim. Então, seja o ouvido. Ou seja, senta e escuta. Porque só de você escutar, talvez você fale assim, mas eu não sei o que falar. Não precisa falar. Muitas vezes você nem precisa falar, você só precisa escutar. Então, quando você escuta, já é uma forma de cura para aquela outra pessoa que está falando o seu problema. Então, escuta. Então, procure ajuda. Procure pessoas realmente que podem tirar você dessa jaula, desse calabouço, desse trauma que está lá. Porque as pessoas, muitas mesmas pessoas, eu sempre atendo pessoas que estão lá naquele trauma. Ela não consegue fluir, ela não consegue projetar, ela não consegue viver nem o presente e muito menos o futuro, porque ela está presa no seu passado. Então saia dessa condição, saia do seu passado. Eu sei que você pode dizer assim, mas a senhora não sabe, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que está doendo. Mas há um remédio, a cura. E eu te falo que a cura, a melhor cura que existe é o Espírito Santo. Né? É o bálsamo de Gileade. Quando ele passa. Então, além da cura que você precisa, né? Além de procurar ajuda aos terapeutas, procure também o Espírito Santo. Procure ter uma vida de intimidade com Deus. Sabe por quê? Eu nunca vi. E olha, como terapeuta, como pastora, como alguém que foi criado no Evangelho, eu nunca vi uma pessoa que busca a Deus
que tem uma vida diária com Deus, que tem um relacionamento de intimidade com Deus, e eu digo isso, jejum, oração, palavra, comunhão, eu nunca vi uma pessoa buscando tudo isso, tendo essa intimidade com Deus, viver em depressão. Eu nunca vi. Né? Por quê? Porque ela está buscando a Deus. Mas eu digo para você, procure ajuda. E eu estou aqui, eu me prontifico a te ajudar. Certo? Eu estou aqui como pastora, como terapeuta. Eu digo assim, que às vezes lá fora no meu trabalho eu falo assim, olha, eu sou uma pastora disfarçada de terapeuta. Por quê? Porque assim, eu vou usar minhas técnicas, claro, como terapeuta, mas muitas vezes eu termino e falo assim, eu posso orar por você? Recentemente, só para a gente terminar, recentemente eu atendi uma senhora que ela já tinha quase uma semana que não dormia. Ela estava numa crise de pânico, de ansiedade muito grande. E é claro que eu pedi para ela fazer todos os exames, ela estava precisando de suplementar alguns minerais. E depois que ela trouxe, né, as receitas, me mostrou tudo, falei, agora vamos cuidar do seu emocional. E aí nós conversamos, e quando terminou eu falei assim, eu posso orar por você? Porque eu sempre pergunto, eu posso orar por você? E ela disse, pode. E eu peguei nas mãos dela e comecei a orar. E eu orei. E no outro dia, eu passei uma mensagem para ela cedo, acho que talvez umas 8 horas da manhã, 8 e pouco. E ela foi me responder, porque foi numa sexta e já era talvez no sábado, né? E ela foi me responder, talvez, não me lembro muito bem, mas umas 13, 14 horas. Aí eu falei, nossa, eu estava preocupada com você. Ela disse, por incrível que pareça, eu dormi até agora. Então, assim, eu sei, né? Nós podemos usar todas as técnicas, claro que nós precisamos usar. Existem as técnicas, mas também nós podemos usar a palavra e a oração. Tem poder de cura. Né? E eu falei, olha, se você tiver dessa forma, liga, me fala que a gente vai orar juntos. Né? E agora eu começo a olhar o status dela, que ela não é evangélica, mas eu olhei um dia desse, o status dela tinha versículos. Eu falei, Deus, é isso aí, é por aí. E é uma honra estar com vocês. E eu me prontifico também a te ajudar, tá? Eu também sei que Deus tem me usado e eu estou aqui. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, pastora Emília. Glória a Deus pela tua vida, né? Eu fico muito feliz de ver que existem homens e mulheres que estão entrando nesses campos, como psiquiatras, psicólogos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus nessas áreas também. Então é glorioso ver pessoas como você trabalhando e ajudando pessoas. E que linda essa história que você contou. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco até aqui. E como a palavra do Senhor já diz, né? Que tudo que é bom, que tudo que é perfeito, que tudo que é agradável, venha ocupar a tua mente, o teu coração. E não esqueça, se estiver precisando, pode procurar ajuda. Viu? Até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.